Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro, Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda. Miranda, Eduardo tá indo por quê, Miranda? Lúcido pacientes, lúcidos e orientados no tempo e no espaço. O ouvinte deve perguntar assim, o que esses três loucos estão rindo a essa hora da noite? Não, gente, é porque... Essa hora da noite. O André não tá muito bem, gente. Ele começa o programa dizendo que é meio-dia, fala que tá fazendo debate na Rio, então a gente tá meio desorientado. Mas vamos lá. Vamos lá. Capítulo 18 da obra Gênese. São chegados os tempos, Miranda. A nova geração. E hoje a gente vai retomar aqui o programa a partir do item 33. Diz Kardec: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quanto lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são os outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Que é o que nós conversávamos no último programa, né? Sim. Que provavelmente muitos de nós que aqui estamos, nós somos esses que estão voltando, pensando e sentindo de uma outra forma. Por quê? Porque estamos cansados de sofrer e cansados de dar murro em ponta de faca. Nós vemos o Divaldo Pereira Franco falando sobre isso, né? Nós vemos o José Raul Teixeira falando sobre isso. O Espírito Camilo falou que até há pouco tempo ele estava lá fazendo arruaça, criando problema, manifestação em vidas passadas. Agora, nós vemos Divaldo Franco, que passou, com 96 anos, passou uma existência praticamente inteira aí pregando, né, e divulgando a doutrina espírita, e há tempos atrás, não tão longínquos assim, estava falando mal da doutrina, estava perseguindo os espíritas. Então, hoje Divaldo está aí, né, deixando esse legado. Mas Divaldo tem defeitos. Claro que tem. Ele não é espírito perfeito, nunca disse que era. O Raul tem defeitos, com certeza. São espíritos que estão vindo aqui de um processo complicado em vidas anteriores, mas que nessa encarnação, num esforço verdadeiro, Dona Ivone Pereira, né, que veio de encarnações em que ela cometeu suicídio, sofreu muito, mas a última encarnação ela conseguiu, dentro de um esforço, de uma sinceridade, ela conseguiu cumprir com as tarefas que lhe diziam respeito, ainda continua trabalhando, né? Longe está de alcançar o estágio de espíritos mais elevados, mas está muito melhor do que estava algumas encarnações atrás. Por que eu, André, Miranda, não podemos seguir o mesmo caminho? De você que está aí nos acompanhando. Isso ele está trazendo aqui ele está dizendo que não é absoluto, porque esse capítulo ele vem falando dessa partida de espíritos que ainda estão endurecidos e da chegada de novos espíritos com novos, digamos assim, potenciais, com novas propostas para a humanidade, para ajudar nessa regeneração da humanidade. E aqui nesse item ele começa dizendo que não é absoluto que vai, digamos assim, esse pessoal que está, digamos, ainda nas imperfeições, eles não vão ter mais essa possibilidade de reencarnar aqui, e todos que estão chegando são espíritos novos, digamos assim, que estão encarnando nessa sociedade para essa regeneração. Então aqui ele está colocando que muitos desses espíritos que estão chegando são espíritos que
como o Eduardo colocou, que lá atrás cometeram erros, mas que modificaram as suas propostas, entenderam as questões espirituais, a própria relação com Deus, e agora voltam modificados. Isso quer dizer também que a gente vai desencarnar, isso é fato, e quando a gente regressar aqui para uma nova reencarnação, que vai ser necessário, acho que Miranda não reencarna mais aqui, né, Eduardo? Essa é a última dela entre a gente? Ela vem em missão. Vem em missão, só como missionária, né? Caridade. Ela pediu também para Maria de Nazaré, para nos auxiliar, pediu mais 50 anos. Isso. Piedade, Senhor. Perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Então, Miranda, a gente vai ter que reencarnar aqui para dar continuidade. Será que vou voltar o mesmo André, com os mesmos erros, com as mesmas dificuldades? Ou existe a possibilidade de voltar modificado, já não cometendo, não passando pelos erros que eu passei no início aqui da minha existência? Então, muito provavelmente, quando a gente retornar aqui, isso pode ser com qualquer um de nós, a gente vai retornar já modificado e propenso a outras questões, mais aptos àquelas ideias que esses espíritos que estão nos substituindo aqui agora já vão começar a implantar. Tipo com um kit reciclado. Reciclado, né? Alguma coisa que já foi modificado. Algumas coisas da bagagem já foram retiradas para dar oportunidade à nova proposta, e o material que volta conosco, que já estava anteriormente, já vem reciclado. E aí, Eduardo Araújo? Tá aí reciclando aqui no teu... Eu tô aqui vendo as confusões, né? Cada vez que eu pego nesse celular é o povo perdido, confuso, e deixando de acreditar na vida, né? Então quando a gente vai ler agora aqui, né? Quando isolado individual, né? A gente não pode viver quando isolado individual. A gente não pode viver isolado nem individualmente. A gente tem que aprender a viver juntos, né? E aí ele começa dizendo que a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Quer dizer, isso nos dá muita esperança para quem está sem esperança. As pessoas me falam aqui, me mandam mensagem dizendo que não tem mais jeito, não vou conseguir, não dá. Não dá sim. Tem jeito sim. A gente tem que, por mais difícil que esteja, tem jeito sim. Nós temos condições de, nessa encarnação, eu estou vivo ainda, estou encarnado. Por que eu não posso mudar? Eu lembro daquele companheiro que está no livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia do Chico, e quando o Dr. Bezerra está levando um grupo de desencarnados para uma colônia, recém-desencarnados, esse homem, ele fica tão emocionado, né, está sendo levado, né, para uma colônia por Dr. Bezerra de Menezes, e ele tinha um sentimento de culpa muito grande porque ele tinha cometido um assassinato. Olha que coisa. Ele cometeu um assassinato. E no meio da viagem, né, à colônia espiritual, o Dr. Bezerra tinha alertado que todos se mantivessem em prece, esquecessem dos problemas humanos que ficaram para trás, mas ele não suporta, a culpa era muito grande, e ele começa a dizer, no meio do processo de volitação, ele diz: eu não posso ir, eu não mereço, eu sou um assassino. Então a culpa era muito grande. Aí o Dr. Bezerra todo mundo para, né? Os trevosos que estavam acompanhando começam a gritar: assassinos não passam, assassinos não passam. Foi uma situação bem difícil. O Dr. Bezerra consegue contornar e ele explica brevemente, né, a todos que estavam atônitos ali com o choro do companheiro. Ele explica o seguinte, que ele efetivamente tinha cometido um assassinato, mas nos 30 anos posteriores àquele acontecimento, ele teve um arrependimento sincero, ele teve um esforço verdadeiro na prática do bem, no socorro aos seus semelhantes, que ele mereceu o socorro e o amparo daquela hora. Que a questão do assassinato, ele teria como lidar com isso no momento posterior. Mas se uma pessoa que cometeu um assassinato, né, Dr. Bezerra ali não esclarece em quais circunstâncias, mereceu, após o seu desencarne, ser resgatado por Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com outros espíritos, e levado a uma colônia, porque ele, durante 30 anos consecutivos, ele trabalhou ativamente no bem, num esforço sincero de arrependimento, por que nós não podemos? Então,
É isso que eu estava aqui respondendo para uma pessoa que estava aqui falando comigo no telefone, que as pessoas estão desacreditadas, elas acham que não tem mais jeito, que acabou, que não tem mais solução para a vida delas, que a melhor solução é tirar a própria vida. Isso não é coragem, como algumas pessoas falam, isso é covardia. Fuga. É fuga. Coragem é você viver enfrentando as dificuldades. Coragem é viver como aquele companheiro teve que viver, tendo que lidar com um assassinato que ele cometeu e tentando a partir dali mudar a vida dele e se esforçar a ponto de receber a bênção de ter o amparo de Bezerra de Menezes no seu desencarne. Então todos nós podemos. Agora, será que nós queremos? Essa é a pergunta. Será que nós estamos dispostos a essa mudança? Aí é uma resposta individual. Eu quero seguir adiante, eu não quero desistir. Sou um espírito fraco, frágil, me sinto assim, inseguro em muitas situações, mas tenho a doutrina espírita, tenho o evangelho, tenho os amigos, nós que estamos aqui, né, porque sozinho não dá, a gente precisa uns dos outros. Às vezes as pessoas querem caminhar sozinhas, sozinho não dá. A gente precisa um apoiar o outro. Jesus dizia isso, confessai-vos uns aos outros. Porque a vida é muito difícil. Então vai ter vezes que eu vou ligar para o André, vou desabafar com ele vai me dar um apoio, vai ter vezes que ele vai me ligar, e a gente fala com a Miranda fala com a gente, e vamos caminhando. Quantas vezes os ouvintes da rádio vêm aqui e nos dão lições de vida? Sim. Quantas palestras nós vamos e abraçamos pessoas que a gente vai olhar a vida daquela pessoa e a gente fala, meu Deus, eu não suportaria estar vivendo o que ela está vivendo. E ela está de pé. E ela está sorrindo. E às vezes são essas pessoas que nos nutrem, porque nos escutam e à distância irradiam para nós uma energia de tanta generosidade que nos motivam sem que percebamos a origem exata de onde vem, mas é um estímulo que nos auxilia a perseverar naquilo que é a nossa tarefa, não é? Porque você que está nos ouvindo e está se identificando por quê? Porque nós trazemos as mesmas limitações que você. Eu estava até aqui lembrando agora de uma ouvinte nossa, né, que é a Cleia, lá de Nova Iguaçu. A Miranda deve lembrar dela. Aqui a nossa foto com ela. Lembrei dela. Uma mulher jovem, né? Nos recebeu com tanto carinho, né, com um sorriso no rosto. A Cleia que não tem as duas pernas. E eu olhando para a Cleia, abraçando ela, eu falei assim, será que eu teria essa resignação da Cleia? De estar ali, foi um domingo de manhã, com um sorriso nos lábios, nos dando um abraço emocionado. Meu né? Deus. E ali, louvando a Deus. E ali ela estava num contexto, junto com um grupo amigo, mas ela não é só aquele momento. Ela é o momento da individualidade, da parte de casa, na privacidade dela, enfrentando lutas que só ela conhece. Então, e ela estava ali, motivada por estar ali, feliz por nos abraçar. E eu digo que eu aqui, com todo o meu conhecimento, com toda... Eu me senti muito pequeno, né, diante da Cleia, da sua grandeza, da sua fé, da sua resignação diante de uma prova tão difícil. Nós não sabemos em que circunstâncias a Cleia perdeu as suas pernas, mas isso pouco importa diante da fé, da resignação dela de estar ali e nos dando o exemplo, né, de que apesar de todas as dificuldades na cadeira de rodas, precisando de ajuda, ela estava ali estudando a doutrina, foi lá nos levar um abraço, a gratidão pela rádio, que tanto ajuda ela. Talvez ela esteja agora nos ouvindo, mas são ouvintes nossos que estão ali humildemente, que muitas vezes são muito maiores do que nós, têm uma fé muito maior do que a nossa e um exemplo muito melhor do que o nosso. Eu lembro isso nos remete, né, nos remeteu ao capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, a paciência, né, que é assinada pelo Espírito Amigo, esse Espírito que o Divaldo informou ser a Joana de Ângeles. E ela fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né, que é bem... a gente já compreender, achar a dor como uma bênção é bem delicado. Mas é interessante que ela coloca que a vida, ela fala pra gente, a vida é muito difícil, nós sabemos
que a vida é bem difícil. Ela é composta de várias amarguras, de várias dificuldades, de várias experiências difíceis, até porque nós estamos reencarnados em um mundo de provas e expiações que os espíritos colocam para a gente, e até o grau de espíritos que nós somos também são espíritos que ainda vão passar por muitas experiências difíceis. Então ela coloca aqui, a vida tem muito espinho, mas ela diz uma questão bem interessante, que se nós formos colocarmos uma comparação, né, o que são bênçãos ou o que são dores, a gente vai chegar à conclusão que nós temos muito mais bênçãos do que dores, muito mais coisas para, digamos assim, agradecer do que para reclamar. Mas que, infelizmente, a gente se prende ainda às dificuldades. O que a gente queria era não ter dor. A gente não queria chegar aqui e enfrentar dificuldades. Mas, se nós observarmos a nossa vida, a nossa existência, a gente vai encontrar muito mais motivos para agradecer do que para lamentar. Agora, o que a gente entende como bênção na nossa vida, né? Ter um corpo físico é uma bênção, ter um lar é uma bênção, ter o que comer é uma bênção, porque tem gente que às vezes não tem isso. O Eduardo acabou de relatar o caso da nossa ouvinte, internauta, que ela é cadeirante, não anda, não tem as pernas. Então, se a gente tem as pernas, isso é um motivo para a gente agradecer a Deus. Se a gente consegue andar, se a gente consegue se movimentar, então é isso que a gente tem que avaliar, né? O que são dores, o que são bênçãos, o que a gente tem mais para agradecer do que mais para reclamar, né, Miranda? É porque aquilo que a Cléia está fazendo, após a dificuldade que privou ela das duas pernas, ela está dando a melhor resposta à vida, que às vezes nós que temos ainda a organização física toda no lugar, não é? Não conseguimos dar uma boa utilidade. Então, a bênção é tudo que nos possibilita aprender as lições. Então, nós temos uma família desafiadora, nós temos um lar que pode não ser aquela mansão, mas é um amparo, é um abrigo, tem aquele que está ao relento. Então, o detalhe é sempre aprendermos a olhar à nossa volta. Tem aquela frase, podia ser pior. Por quê? Porque nós só damos conta da utilidade de uma mão funcionando bem enquanto ela está perfeita ali. Mas na hora que um dedinho sofre um corte, você vê como é difícil. Ela tá lembrando quando eu... Na hora que você pega seu dedo. Claro que foi um escândalo, né? Nada. Na hora que você pega seu dedo, fiz o olha programa a porta, valorosamente. enfia o dedo e fecha a porta dele. Depois de ter destruído... E foi ele mesmo, né, Miranda? Aí ele, aí trazia a porta. Mas disseram que tiveram que quase chamar o SAMU. Quando foi ver a causa, que era ele mesmo espetou a mão eu falei, meu Deus, escândalo total. Espetou o dedo na porta. Continuei gravando. Depois fiz o ao vivo e ela rindo do meu sofrimento. Mas já dizia Chico, Hilário Gouveia, né? Fazer dó. Hilário Gouveia, não, Hilário Silva. Hilário Gouveia, rua. Hilário Silva. Perdeu, era para perder o braço e perdeu só o dedo. Passou uma semana vendo quanto é importante uma mãozinha sem um machucado no dedo, né, Eduardo? Aí deu valor à mão agora. É isso Vamos lá. Uma alma caridosa. Diz aqui Kardec. Quando insulada individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma, numa geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam um movimento que vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Você vê que a própria guerra, né? Você vê o que é o Japão hoje, né? E o que era o Japão antes das bombas atômicas.
Achava-se que o Japão estaria destruído, né? Nunca mais iria se reerguer, e aquele povo se reergueu. Eles passaram a trabalhar números enormes de horas por dia e sem descanso, né? Até conseguir se reerguer. E a mesma coisa da Alemanha nazista, né? Que foi dizimada na Segunda Guerra Mundial, e hoje a Alemanha é uma potência na Europa. Então, assim, às vezes vem as grandes calamidades, as grandes dores, para fazer um povo progredir. E aqui no Brasil nós não estamos livres disso. Não. Até porque o nosso país está numa situação muito delicada, né? As pessoas estão alimentando muito ódio, brigas por questões políticas, religiosas, ideológicas, e talvez o povo brasileiro tenha que pagar um preço alto de dor para poder entender o valor da paz. É porque a egrégora está muito densa, né? Essa energia de frustração, de raiva, de perseguição fica sobre nós e de alguma forma vai ter que ser diluída. A própria pandemia que nós vivemos, 2019 para cá, nós vamos observar que ela não surtiu o efeito que poderia ter surtido, né? Que ainda estamos nesse nível de duelo mental, tal. Mas tem muita gente que fez o dever de casa. Eu fico imaginando os espíritos que desencarnaram durante a pandemia, que todos foram muito bem acolhidos, vendo o seu passado, o enfrentamento, os dias que estamos vivendo ainda mergulhados no corpo físico, é o trabalho interior que eles estão ressignificando para retornarem. Para retornar. Nós até em outros programas nós citamos isso, lei de progresso, né, a lei de destruição necessária e a lei de progresso. É questão acho que 764 ou 784, se não me engano, em que Kardec pergunta sobre isso, né, se o homem ele pode, digamos assim, obstruir, de alguma forma atrapalhar o progresso. E aí os espíritos dizem que poder ele até pode, né? Mas que de tempos em tempos. Ele diz, no fundo não pode, porque ele vai falar que de tempos em tempos a humanidade vai sofrer um golpe, e ele usa esse termo para ajudar na sua evolução. A gente pode se atrasar, pode segurar, pode, mas quando chega a hora, quando o parafuso aperta, não tem jeito. Eles a gente falam, vai... pobres homens serão levados pelo turbilhão. Não há como deter a marcha do progresso. O ser humano não tem esse poder. Não tem como. Mas tem o fulano de tal que ele tem lá a bomba atômica. Ele só vai apertar o botãozinho se Jesus for deixar. Permitido. Não tem essa. Mas por que Jesus deixa? Porque às vezes a humanidade precisa pagar ao preço da dor as consequências daquilo que ela carrega com ela. Mas na bomba atômica também morreu inocente, a morte não existe. É o que os espíritos falam. Aquele que era bom e fazia o bem e morreu na bomba atômica, ficou muito bem no plano espiritual, não sentiu nada, não percebeu nada. E porque chegou a sua hora também, porque né? Os espíritos falam que a gente toma tudo pela vida do corpo, e é verdade, mas o corpo pouco vale, o corpo é uma roupa. A alma é indestrutível. Você pode soltar uma bomba atômica aqui, destruir o Brasil, nós vamos continuar vivos. Nós não morremos. E aquele que soltou vai responder pelo seu ato. Não vai fugir de si mesmo. Agora esperamos que isso não seja necessário. Esperamos que a humanidade não tenha mais que passar por essa experiência dolorosa de uma guerra atômica, sobretudo. E que as coisas se processem de uma forma mais natural dentro desse processo de separação do joio e do trigo. Até porque todo mundo vai morrer mesmo. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos caminhando aí para o final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, agradecendo aqui mais uma vez Miranda e sua nova mochila. Você já guardou o livro já ali? Já guardou. Antes de mim dessa vez. Pressa, né? Não, já estava no final mesmo. Quase meio-dia? Quase meio-dia. Quase meia-noite. Agora ela está esperta. Muita paz a todos. Muita paz e até a próxima semana, Jesus se Deus quiser. Nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Nós estamos estudando juntos o capítulo 7º da segunda parte desta obra, na qual o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos traz a trajetória, os ascendentes e as consequências das escolhas, do modo como os espíritos por ele classificados, espíritos endurecidos, se conduziram e obtiveram, de acordo com a lei divina, as consequências do que fizeram, do que escolheram fazer. Nós estamos dando continuidade, portanto, ao estudo de um espírito endurecido, a rainha de Oude, que desencarnou na França em 1858. Um espírito que significa o que é uma referência do orgulho, o orgulho do sangue, o orgulho da religião e o orgulho da raça. Não fosse só um desses tipos, e já seria bastante grave a situação do espírito, na verdade de qualquer um de nós, mas ela tinha, ou revelou ter na ocasião, pelo menos esses 3 tipos, ou essas 3 nuances, ou essas 3 manifestações do orgulho. Nós já iniciamos esse estudo juntos, e o espírito Rainha de Oude está aqui nessa condição de orgulhosa como rainha. Ela disse que ainda estava perturbada, não podia, no entanto, explicar as sensações que ela levava do mundo terrestre, que não encontrava no plano espiritual, que tinha saudades da vida terrestre e queria que seu corpo se levantasse do túmulo, naturalmente, para ela reviver a condição como rainha. Ela lamenta ter sido enterrada na França porque, disse ela, a terra indiana me pesaria menos sobre o corpo. Diz que as honras fúnebres que lhe foram prestadas quando do sepultamento não foram grande coisa, expressão dela própria. Por quê? Porque ela era rainha. E também lamenta que nem todos se curvaram diante dela, como certamente ela estava acostumada a receber essas manifestações de humildade até forçada, porque ela vivia ou reinava sobre um povo e um estado, um país, em que havia a lamentável organização em castas, em que uns cidadãos, umas criaturas, são consideradas superiores às outras, e estas outras inferiorizadas tinham que andar com sinos, porque precisavam com isso anunciar que estavam ali, para que os superiores não se aproximassem deles, os párias. Nesse ambiente de extremo orgulho é que a rainha de Oude lamenta não ter voltado para lá. Queria que o corpo dela se levantasse do túmulo. Nós vemos aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 7º da segunda parte, a Rainha de Oude, mas o nosso amado codificador Allan Kardec também deixou gravado
esse depoimento na Revista Espírita, Revue Spirite, em francês, que é um jornal de estudos psicológicos de Allan Kardec, na edição do primeiro ano, em 1858. Lembremos que a rainha de Oude desencarnou na França em 1858, pois no mesmo ano, na Revista Espírita, na edição de março de 1858, Kardec transcreveu essa entrevista à mesa mediúnica. Aqui na Revista Espírita, ele acrescenta, ou pelo menos ele transcreve, muitas perguntas que não foram transcritas em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós entendemos o motivo desse critério do nosso querido codificador, porque muitas das perguntas que nós vamos agora partilhar, na verdade, elas ficam também inscritas, fazem parte das respostas e do conteúdo, tanto da pergunta quanto da resposta que Kardec colocou em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas há determinados pormenores que nós que estamos estudando sem nenhuma pressa as deliciosas, maravilhosas lições de Allan Kardec, então nós vamos aqui lembrar as muitas outras perguntas que foram feitas à mesa mediúnica ao espírito Rainha de Oude. E nós lembramos que algumas delas nós já estudamos lá em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas vamos juntos nos aprofundar, digamos, com determinados detalhamentos da situação ou do clima íntimo psicológico da Rainha de Oude. Por exemplo, agora é a Revista Espírita de março de 1858. Na edição da FEB, começa na página 133. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Aqui nós vemos que ela, também por orgulho, não quer dizer exatamente como ela está e como se sente, essencialmente no plano espiritual, porque efetivamente, claro, não era mais rainha, nem era mais tratada como tal. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. É sempre o propósito de estudar, nunca de especular, nunca uma curiosidade mórbida, que nós vemos aqui em Kardec e como também vemos em todos os outros desdobramentos de livros e orientações, inclusive na obra de André Luiz. Mas vejamos então, respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Aqui nós vemos que já certamente tinha havido uma alteração, uma modificação na organização institucional, política na Índia, porque o pai da rainha tinha já perdido alguns estados, algumas organizações na geografia política da Índia. Então é-lhe perguntado: acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. É a resposta da rainha, que também responde à pergunta seguinte:
ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Ela responde: meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Assim, ela diz que é imprescindível que seu filho reintegre, recupere e passe a reinar por sobre os estados perdidos por seu pai. Qual a vossa opinião atual, ela está no plano espiritual, sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? E ela responde: o indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Portanto, ela não admite que nenhum outro povo tenha sequer uma proximidade em importância e em destinação do que o seu próprio. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? Notemos aqui a sutileza da pergunta, porque não é o seu país, porque não é mais o país dela. Tinha sido quando ela estava lá encarnada. Portanto, aqui a Índia é referida como esse país. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? A Índia será grande entre as nações. O que não deixa de ser uma resposta interessante, porque qualquer país vai evoluindo, a lei é sempre de progresso, e todos os países, todas as nações vão sempre evoluir. E pode ser grande entre as nações, como atualmente a Índia se tornou grande entre as nações, inclusive acabou de ultrapassar a China em população. Atualmente a Índia é o país mais populoso do planeta. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar de vosso nascimento. Podereis nolo dizer agora? Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Ela usa aqui o verbo pensar, ou seja, ela diz acho que nasci, porque ela própria no início diz que estava perturbada no plano espiritual, e nós todos entendemos muito bem por quê. E nessa condição ela diz, acho que eu nasci em Delhi, mas em Delhi é uma referência geográfica de importância política. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tinha direito. Aqui é uma repercussão do que nós encontramos em filosofia política, uma espécie de, ela evoca isso, de direito divino dos soberanos, porque então o poder, as honras, o cetro, o trono, a coroa e todas as manifestações e todas as condições adjuntas que vêm junto com essas questões, com esses elementos, tudo isso está garantido por Deus. Mas ela aqui não fala de Deus, mas isto evoca o chamado direito divino que vigorou principalmente na Europa durante longo tempo. Então ela tinha direito a ser rainha e a governar por sobre o país e por sobre todo o povo, toda a nação. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? A pergunta é muito sutil, porque nós sabemos que um espírito orgulhoso sempre encontra a repercussão no plano espiritual. E qualquer espírito que tenha qualquer característica menos feliz encontra repercussão no plano espiritual, como também encontra a repercussão para recompensas no plano espiritual, de acordo com o esforço que tenha feito enquanto encarnado o espírito para se melhorar. Então, essa é uma pergunta sutil. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais, no plano espiritual? E ela responde, continuo a ser rainha.
que se enviem escravas para me servirem. Mas não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui. E contudo eu sou sempre a mesma. E nós também somos aqui os mesmos, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, aqui juntos para darmos agora continuidade a essa entrevista à mesa mediúnica, transcritas muitas das perguntas e respostas na Revista Espírita de março de 1858, perguntas que vão além, que nos trazem mais detalhes sobre o perfil e a condição do espírito Rainha de Ud, que está em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e que nós estamos aqui desdobrando com essa transcrição mais longa de perguntas e respostas da entrevista da Rainha de Ud à mesa mediúnica. Continuando, então, professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana. Eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Nós esperamos que agora, depois de mais de 1,5 séculos, ela esteja já ciente de que é uma criatura de Deus e que Deus é o poder absoluto. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? Resposta da Rainha de Ud. A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Vamos repetir. A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. É a resposta da Rainha de Ud. E, na verdade, aqui está explicitada também, mais uma vez, essa postura do orgulho da raça. Nem todos são irmãos, porque a rainha não poderia ser irmã dos párias. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Ela disse que era muçulmana. Resposta. Apesar de ser muçulmana, ela diz que Maomé não era filho de rei. Portanto, ela está aqui desqualificando um pouco a figura de Maomé. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Que me importa isso? Responde ela. Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro, olha o orgulho aqui, o orgulho social, orgulho de raça, orgulho. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Lamentavelmente, ainda hoje, as mulheres precisam usar o pano sobre a cabeça e em muitas localidades, em muitos lugares do planeta ainda, precisam usar a burca, através da qual apenas os olhos podem ficar de fora, evidentemente, para que elas possam se locomover. E os cabelos só podem ser mostrados em família, dentro da casa, dentro da família. Então, ela pergunta-se a ela, à mesa mediúnica, que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos, se escondem? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Pelo menos aqui, a Rainha de Ud se revela uma espécie de feminista. Ela está dizendo que as mulheres merecem ter outra posição. Mas aqui, ainda uma vez, o orgulho da sua condição como mulher, porque ela diz que as mulheres nasceram para dominar. Ela aqui reconhece um direito para a mulher, mas desde que seja para dominar, o que efetivamente não se enquadra na ética do cristianismo, do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. As mulheres devem ser reconhecidas
como seres iguais, porque todos somos espíritos, uns encarnados masculinamente, outros encarnados femininamente. E pela lei das reencarnações, evidentemente, trocamos de posições, porque trata-se de tudo aprendermos através das reencarnações, das posições sociais, hierárquicas, etc. Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso ajoelhados? Aqui uma manifestação contundente desse orgulho de que outros são tão inferiores que têm que servir e ainda por cima ajoelhados. Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? Responde a rainha de Ud. Que me importam as mulheres? Se me falasses de rainhas, diz ela, tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta que vindes de deixar? Ela responde, deveria ter sido sempre rainha, para vermos como está aprofundado, incrustado no psiquismo profundo desse espírito a condição de superioridade, de casta, de orgulho de raça, orgulho social, orgulho até de gênero, como nós vimos aqui. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Ela responde, não queria fazê-lo, claro, como rainha voluntariosa, não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Aqui o desgosto de ela ter tido que fazer alguma coisa contra a sua vontade. Mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? Uma questão que, inclusive, desabona, desacredita, desqualifica o seu interlocutor, o seu dialogador à mesa mediúnica. E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei. Nós podemos imaginar a dificuldade da rainha de Ud em admitir que ela mesma não sabia como é que ela foi forçada a ir até lá à mesa mediúnica. Posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Repetimos esta resposta e a anterior. Acaso julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? Para o dialogador. E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei, posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Essa é uma questão que deixa muito clara essa posição enraizada no psiquismo profundo desse espírito. É preciso que nós saibamos que o orgulho está como a origem de muitos dos nossos defeitos, muitas das nossas dificuldades morais e, portanto, muitas das nossas dores, dos nossos sofrimentos e, certamente, muitos dos obstáculos à nossa evolução, ao nosso projeto evolutivo e ao uso que devemos fazer do tempo, da condição e de todo o desenho da encarnação em que estamos vivendo para usufruirmos das recompensas no plano espiritual, que é o plano da verdadeira vida, e, portanto, nós precisamos nos conscientizar e trabalhar sobre nós mesmos, sobre esta condição de orgulho de que praticamente todos nós temos aqui reservado um lugar para o desenvolvimento desta chaga moral, mas aqui está levado a um extremo, no caso da rainha de Ud, e nós aqui vibramos para que esse espírito já esteja mais iluminado quanto à verdade superior, verdade com maiúscula, da lei de Deus, de nosso Pai.
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.